Boa noite. Boa noite, minha esposa. Boa noite, Grazi. Boa noite, tudo bem? Sem áudio. Tá ruim de ouvir? Será que tá sem áudio? Será que tá me ouvindo, minha esposa? Que tá aí, tá? Então tá bom. Então acho que é o dela aqui que tá ruim. Isso, vai lá, entra e sai de novo. Quer dizer, sai e entra de novo. Agora sim? Então tá bom. O voo é bom, hein? Olha quem entrou aí, ó. Boa noite, pessoal. Boa noite pra vocês. Já entrou logo um monte de gente junto aqui. Que bom. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, vamos começar mais um episódio aí dos provérbios, né? A Valéria mandando mensagem pro pé de oração pelo Rio de Janeiro. Eu vi alguma coisa no... Eu não sou de assistir jornal, tá? Mas hoje eu entrei na internet um certo momento e eu vi que tá uma bagunça, né? Um negócio de guerra aí, como é que fala? Comando, essas coisas, né? E aí eu vi que tá uma situação complexa lá. Não entrei no detalhe, mas vi. Mas a gente ora com certeza, não só pelo Rio, né, Valéria? A gente ora por todo o Brasil, porque não tem lugar que se salve. Tem um monte de gente aí, legal. Boa noite para vocês que entraram agora. Entrou aqui, ó, a Paloma, o Márcio, a Valéria. Entrou mais algumas outras pessoas ali também. Que bacana. Boa noite para vocês, gente. Quero contar com vocês aí hoje, hein? Hoje a gente vai falar do Provérbios, capítulo 4. Falar mais um pouquinho de sabedoria, né? Quem sabe no final dessa série aqui a gente esteja um pouco menos errante, né? Entrou a Andréia. Legal, boa noite. Isso aí, dá mais um minutinho. Vamos esperar mais um minutinho só para ver se entra mais gente pra gente começar. E aí, vocês que já viram os 3 primeiros episódios aí da live de provérbios, né? Será que a gente consegue aplicar alguma coisa no nosso dia a dia? Vocês conseguem dizer? Será que você pode escrever aí? Se o fato da gente estar falando desse assunto, se a gente consegue refletir um pouquinho mais sobre realmente tomar uma decisão sábia, sobre orar antes de fazer as coisas, realmente que a gente precisa buscar cada vez mais. Será que está ajudando vocês? Porque tem gente que está assistindo toda semana aqui, né? Falem aí se tá valendo a pena, né? A Valéria falou aqui, ó, uma questão aí do Rio, né? Hoje tivemos uma mega operação. Entendi. Isso é complexo, né? Isso aí é muito triste, cara. É que pode, né? Mas o que a gente pode fazer é realmente orar. Realmente orar. E a gente já... Emily,
Oi, Emily. Seja bem-vinda. Legal. Como que funciona os horários da live? Deixa eu te explicar. É assim, ó. A live costuma aparecer aqui ou na terça ou na quinta. Geralmente eu mando um banner avisando vocês ou no domingo à noite ou na segunda, tá? E aí faço um history, alguma coisa avisando, né? E aí ou é na terça ou é na quinta. Sempre foi assim. Por quê? Porque a minha agenda, às vezes eu tenho que viajar a trabalho, né? E aí eu não vou dar conta de fazer a live se eu estiver em trânsito. Então aí eu sempre marco na terça. Se tiver um compromisso de trabalho na terça, aí eu jogo pra quinta. Mas o certo é que seja na terça, tá? E sempre às 8h32. O horário que eu cismei com esse horário aí. Entendeu? Mas considere 8h30, vai. E aí a gente fica 1h30 no máximo aí conversando. E a gente fala de um tema bacana e ora juntos, né? E aí já tem uma família aqui, na verdade. Pessoas que toda semana estão juntos com a gente aqui. Não são todas as semanas que as pessoas conseguem entrar e tá tudo bem. Mas são pessoas que me ajudam a divulgar, a comentar, que pedem oração, que precisam de uma certa ajuda. Então, seja bem-vinda de verdade, espero que você goste, né? A gente fica feliz quando chega uma pessoa nova aqui, é muito legal, tá bom? Gente, vamos começar aqui, né? Vamos começar com a nossa oração, até um pedido da nossa amiga aí que tá em outro estado e tá tendo uma situação ali de caos, né? Uma situação complexa, triste. Então, que a gente possa orar, né? Por esse povo, por essas pessoas. É muito ruim isso, né? Muito ruim. A gente se sente impotente. Mas nós temos um Deus que nos escuta, que realmente intercede por nós, que decide por nós, que se Ele decidir que Ele vai, você pode morar no lugar mais violento que existir, acontecendo a maior catástrofe. Se Ele decidir que você vai ficar ileso de tudo isso, você vai ficar e você vai passar despercebido. Então que a gente possa orar. Entrou minha irmã também, seja bem-vinda, Gi. Vamos orar aí para a gente iniciar nossa live, pessoal. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por mais uma noite. Mais uma oportunidade que nós temos de louvar ao Senhor, de falar de Sua palavra, de conversar aqui com as pessoas, trazer um conselho. A gente tenta buscar ser melhor, Pai. Que o Senhor possa me usar como seu instrumento para trazer uma palavra, que as pessoas que estão aqui também possam se sentir acolhidas dentro das necessidades que elas têm. Apresento a vida da Valéria hoje, Pai. E não apresento só a vida da Valéria, eu apresento a vida do estado do Rio de Janeiro todo. Pelo que está acontecendo lá. Que o Senhor possa pôr a sua mão, Pai, sobre esse estado todo. Nós sabemos que ali existem muitas questões de violência, assim como existe em todos os lugares, mas ali existe, nesse momento, algo acontecendo. Então que o Senhor possa, Pai, colocar suas mãos sobre esse estado todo, sobre essa população, para que possa proteger essas pessoas. E eu sei que o Senhor pode fazer isso. Eu sei que só o Senhor é capaz de mudar a mentalidade dessas pessoas que vivem em guerra, que vivem buscando poder, espaço, que vivem buscando posições e que estão matando umas às outras, Pai. Então que o Senhor possa interceder por nós, que o Senhor possa curar o espírito das pessoas, que eles possam ser purificados, Pai. E aqueles que são inocentes ali, que eles possam ser protegidos também. É o que eu te peço, Pai. Abençoa a nossa noite, abençoa todas as pessoas que passarem por aqui. Em nome de Jesus. É isso aí. Minha sogra entrou, gente. Boa noite, sogra. Fica aí, hein, sogra. Fica aí até o final, hein. Lá vamos nós, então, né? Provérbios 4. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler todo o capítulo. Depois a gente vai comentando. E vamos ver aonde que a gente reflete aqui nas ideias desse texto, que é um texto muito bonito. Boa noite, sogra. Vou ler para vocês, tá bom? Presta atenção aí. Eu não sei que versão que tá, acho que é Nova Almeida atualizada.
Filhos, escutem a instrução do Pai. Estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça. Ele entregará uma coroa de glória. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem, se não fizerem o mal. O sono foge deles, se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade, bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés do mal. É um texto muito bom, muito forte, né? Filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento. Olha só a Valéria falando aqui, ó. Falando aí da situação lá ainda, né? Vamos torcer para que tudo dê certo. E que você possa continuar também, Valéria, a tua evangelização, né? Para quem não sabe, a Valéria, ela mora lá no Rio de Janeiro e ela é uma pessoa que... Ó, eu vou tomar a liberdade de falar, viu, Valéria? Sei que não tem problema nenhum. Ela começou aqui com a gente, ela estava numa tristeza muito grande. E aí ela foi aos pouquinhos se redescobrindo. Nós fomos orando por ela, ela foi orando por ela. E aí ela agora faz um trabalho maravilhoso lá no Rio de Janeiro. Ela sobe morros, ela evangeliza, ela serve na igreja, ela trabalha na igreja. E aí a vida dela anda mudando. E é só o começo, né? É só o começo. Então, é sobre isso, gente. Uma pequena comunhão de irmãos aqui na internet, numa rede social, uma vez por semana. E já gera milagres, né? Porque tem verdade aqui com a gente traz um conselho consciente, coerente, baseado na palavra. E a gente está aprendendo junto com vocês também, né? A gente está disposto a aprender junto com vocês. E o propósito é isso, é realmente melhorar a vida das pessoas da forma que for possível.
um pouquinho por dia, né? Vamos um pouquinho por dia, que a gente consegue mapear tudo que a gente tem para melhorar na nossa vida e realmente melhorar. Bora lá. Então tá. Filhos, escutem a instrução do Pai, né? Estejam atentos para que obtenham entendimento. Primeiro versículo de Provérbios 4. Então a gente entende aqui que o Provérbios 4 ele é uma conversa de um pai com seu filho, né? Mas espiritualmente é o Pai Celestial falando conosco. Então Deus não está apenas nos ensinando o que é certo, né? Ele está nos formando para o caminho da vida. Para que a gente possa caminhar, para que a gente possa saber onde a gente está colocando nossos pés. Para que a gente se atente, né? Onde a gente está colocando nossos pés. E aí a gente tem aqui, ó. Tem uma frase aqui aleatória. A sabedoria não é uma opção. Ela é um escudo. Sem ela você cai mesmo querendo acertar, né? Então, a sabedoria, ela protege você. Uma vez que você tenta encontrar soluções sábias, bem pensadas, você pensou e repensou, você está se protegendo. Quantas pessoas você conhece aí que tomaram decisões rápidas das coisas mais simples, gente? De qualquer coisa, das coisas mais simples que vocês souberem. Por exemplo, um carro que comprou sem consultar alguém que entendia e fez uma compra ruim, um carro que estava condenado, com problemas, não é? Um dinheiro que guardou não sei quanto tempo, aí foi lá e deu uma entrada num imóvel, alguma coisa, um terreno, e tomou um golpe, porque achou que aquela oportunidade era a única oportunidade da vida. Não é, não. Parem com essa mania de achar que, nossa, cara, é a oportunidade da minha vida, se eu não fizer isso desse jeito agora eu vou perder. Porque propósito de Deus é propósito de Deus na sua vida, você não perde. Claro que a gente também tem um tempo de maturação dessas ideias, né? Mas o que é propósito de Deus na sua vida você não perde. Você não tem que ter medo, cara. O que é seu é seu. Tem que ter atitude, tem que dar os passos, tem. Mas você tem que ser precavido, você não pode fazer de qualquer jeito. A Grazi está falando, eu concordo e viveu, e é verdade. Né? Com certeza. Deixa eu ver o que a Valéria falou aqui. Gente, eu tô com uma questão de vista bem chata, sabe? Pra enxergar as letrinhas pequenas. Aí eu tenho que dar umas focadas, assim, dar um zoom no meu olho aqui. Eu vou precisar de óculos em breve, eu sei disso. Tenho 7 meses aqui na live. Peraí. De conhecer essa família linda e abençoada. Estava muito mal emocional e espiritual. Já havia desistido da vida até que através desses amigos e irmãos, por Deus Espírito Santo, me reergui e voltei para a igreja. É isso aí. Você vai estar, hein, Valéria, no nossa live que a gente vai fazer. Eu só preciso achar, gente, uma data. Porque eu nem vou falar de agenda com vocês, porque a nossa vida tá uma maluquice. Mas eu vou ver uma data. Eu tô achando que vai acabar tendo que ser num dia de semana mesmo. A gente esticar um pouco mais o horário. Às vezes começar um pouquinho mais cedo, terminar um pouquinho mais tarde. Uma opção, às vezes numa sexta, não sei, vamos pensar aí, tá bom? Porque se depender dos finais de semana, dancei, tá? Mas vamos achar um horário legal pra gente fazer essa super live, e eu quero a Valéria aí pra mandar uma mensagem rápida pra gente aqui, aparecendo aí pra gente, tá bom? Quero fazer toda essa turma que apareceu esse ano, então já vão se organizando. Bora lá, pessoal. Olha isso aqui, ó. Muitos querem bênção sem correção, propósito sem instrução, vitória sem direção. Mas o livro de Provérbios, gente, ele vem trazendo pra gente uma visão aqui, que a vida é um caminho, né? E quem não escolhe com sabedoria, erra. Certo? Quem não escolhe com prudência, com oração, faz errado. Tá muito claro isso. A gente já viu esses 3 últimos capítulos, os 3 primeiros, né? Que a gente viu aí. E agora o 4 só vai falar sobre isso. E nós vamos ficar batendo nessa tecla para ver se a gente consegue destravar alguma coisa na gente. Para que a gente não caia em mesmos erros que a gente tem sempre, né?
E como é fácil, né, cair nos mesmos erros. Como é fácil voltar para um erro, para um pecado, para uma armadilha do inimigo, ele armar e a gente cair. É fácil, cara, é fácil. É só te pegar num dia que você não tá muito legal, né, que já é aquele ambiente que o inimigo curte fazer com você. Ele te dá aquela paralisada, aquela congelada, dançou. Lá volta você para aquele lugar que você estava, mesmo que temporariamente. Porque a gente, depois que a gente realmente aceita Jesus, a gente está nessa batalha, a gente fica mais cascudo, né? Mas às vezes você acaba voltando em lapsos assim que a gente tem, né? E aí você dá aquela embaraçada e daqui a pouco você começa a se encontrar de novo. O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Aí você parece que acorda e sai, né? E volta para onde você teria que estar. Então acontece, gente, até com quem está prestando atenção. Imagina com aquele que não está. Imagina com aquele que está realmente no mundo, sabe? Eu passo em lugares às vezes assim que eu vejo as pessoas, cara, bebendo pra caramba, aquele sonzão estourando, as mulheradas tudo vestida daquele jeito, ou melhor, nem vestida. Aí eu olho e falo, meu Senhor, abençoa esse lugar, Deus. Aí você fala, cara, eles nem sabem o que está acontecendo ali, sabe? Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. O Giovana concordou. A Valéria está contando mais um pouquinho. É legal, pessoal, vocês lerem aqui no chat, tá? O que a Valéria está escrevendo. Muito bacana. O que ela está fazendo é fantástico. O testemunho dela é espetacular, gente. Sabe? De uma pessoa que estava desistindo da vida para se transformar numa pessoa que salva vidas, que faz pessoas não desistirem. É sobre isso a ideia, tá? A Emily, deixa eu ver o que ela falou aqui. Eu creio que Deus colocou vocês para que eu pudesse te conhecer hoje. Deve ser novembro de 2024, né, que você quis dizer. Difícil retornar por conta de machucados. Ô Emily, mas vem cá. Esses machucados, não quero ser indiscreto, mas vou exemplificar para você só falar, pensar se é isso ou não. Será que em algum momento você estava na igreja e você talvez se decepcionou com alguém, se frustrou com alguém da própria igreja? Não sei, poxa, o pastor tal falou alguma coisa, a pessoa tal fez tal coisa para mim. Não sei qual é a situação, tá? Tô só exemplificando, você nem precisa confirmar. Só quero que você pense numa coisa. Pode ser que eu esteja falando besteira, mas não tem problema se eu errar também. Mas assim, será que você estava olhando para pessoas ou você está olhando para Deus? Entendeu? Porque assim, a gente fala isso aqui toda semana. E a gente vai continuar falando, porque sempre vai ter pessoas novas. Quando a gente tá numa igreja, tá numa comunidade, assim, né? E a gente se baseia nas pessoas, cara, espera das pessoas, pode esperar frustração. E eu tô falando isso de experiência própria minha, não que eu tenha me frustrado, mas provavelmente eu já frustrei pessoas. Porque tá todo mundo aqui de prova. Minha irmã tá aqui, minha esposa tá aqui, a Grazi me conhece bem, né? Porque conversa bastante com a minha esposa. O Márcio, meu amigo de 1000 anos, tá aqui. Todos eles me conhecem bem. Eu não sou delicado para falar. Eu sou extremamente direto. E às vezes esse negócio de falar diretamente machuca. Tem gente que não está preparado para ouvir uma paulada, entendeu? Tipo assim, pô, meu, você tá fazendo isso? Cara, para de fazer isso, vai fazer assim. Eu sou desses, tipo assim, conselho militar, entendeu? Nessa pegada. Então, o que eu quero dizer com isso? Provavelmente eu já frustrei muitas pessoas. Se as pessoas, pode ser que nem a live hoje aqui, ó. Nós estamos aqui, tem 8, 10 pessoas aí assistindo. Já teve dia de ter 30. Cadê essas outras 20? Será que eu magoei alguém? E essas pessoas pararam de querer assistir? Entendeu? Agora que eu vi que tá rolando um assunto, o meu chat parou, gente. Eu não vou conseguir ir acompanhando vocês falando, tá? Mas vamos falando mais aí, ó. A Giovana falando, minha irmã, ó, se liga. Você melhorou bastante pra falar. Era mais da pedrada antigamente. Não, eu me considero ainda. Porque
cara, eu não consigo ser de outra maneira, assim, sabe? Eu tento aliviar um pouco, mas aqui é mais fácil já te falar diretamente o que tá pegando pra você não perder tempo. Tem gente que gosta do meu jeito, cara. Infelizmente vai ter gente que vai sair daqui da live e não vai mais assistir. Não vai mais voltar aqui. Tem gente que não tem como me largar. São essas pessoas, ó, eu consigo enumerar. Minha irmã, minha esposa, minha sogra e os familiares que não tem como eles deixarem de me ver, né? Então eles de vez em quando vão tomar umas pedradas minha. Eu vou ser direto e vou falar. E acontece isso direto, gente. Quem mais apanha, coitada da minha esposa aqui, que às vezes eu dou uns, né? Falo umas coisas meio diretas assim, e depois que eu penso. Normal. Às vezes a gente tá no dia a dia, falo sem a intenção de machucar, mas o jeito de falar às vezes machuca, né? Então o que eu quero dizer com isso é o que, gente? Não se baseie em pessoas. Você tá indo pra igreja e às vezes você olhar para pessoas, vai dar ruim. Você vier aqui na live para ver o Rafael falar, não quero que você venha aqui para me ver falar, não. Você tá vindo aqui pra gente falar juntos da palavra de Deus, orar juntos, a gente ter uns insights aqui, trazer o que tá na palavra. Ó, tá falando isso aqui, você já pensou nisso? Pega aí tua Bíblia, lê aqui junto comigo. Você entendeu? É isso, tá? Então, não sei se te ajudei nesse sentido, mas que seja dessa forma. Pensa que você faz muito bem você estar na casa do Senhor pelo Senhor, não pelos pastores, tá? Não pelos líderes. Teve igrejas que eu passei que as pessoas foram grosseiras comigo, eu nem liguei, né? E fui para outra igreja, e daqui a pouco eu tô lá na outra igreja, o cara que foi grosseiro comigo chegou na outra igreja, e quem foi receber ele fui eu. E tá tudo bem. Normal, por quê? Porque não é sempre, gente, que vão acertar mesmo, né? Beleza? Então, espero de verdade, Emily, que a gente tenha te clareado um pouco aí o teu pensamento, tá? Que Deus, Ele quer o melhor para você. E você estar na casa de Deus, você vai ser alimentada. Você precisa estar. Não tem esse negócio de, vou assistir o culto de casa, na internet. Cara, é diferente. Se não tem outro jeito, assiste. É melhor assistir de casa do que não fazer nada. Tá? Assiste de casa, ora, já vai fazendo esse exercício na tua casa. Eu comecei desse jeito. Mas você estar na igreja, numa comunhão, participando de servir ao próximo, é muito importante, cara, é imprescindível para você crescer, porque as coisas vão se abrindo, sabe? Vai se abrindo, e quanto mais você serve, mais vai acontecendo coisa. E aí quando você vai ver, tá todo um monte de gente procurando para você aconselhar, e você fala, meu Deus do céu, o que eu vou falar para essas pessoas, cara? Tem hora que você senta em mesa e você fala, conta aí, o que aconteceu? A pessoa te conta. Mas, não tá tão complexo, beleza. Agora tem vezes que você sente e você fala, não sei o que falar pra pessoa, vamos orar. Se eu também não sei, vamos orar, né? E é legal, porque você vê que vai acontecendo um movimento, e aí as pessoas que estão ao seu redor começam também a querer ajudar outras pessoas, e vai indo uma reação em cadeia, assim, entendeu? O pastor Alex entrou aí. Graças a paz, meu irmão. É isso aí. Enfim, saí meio do foco aqui da live pra falar com você um pouquinho. Vamos lá. Sabedoria, herança e escolha, gente. Então, lá no versículo 5, do capítulo 4 de Provérbios, fala assim, adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Então, olha só, né? Adquira a sabedoria, adquira o entendimento e não se afaste das minhas palavras. Não se afaste dos meus conselhos, né? Diz o Senhor. O Senhor está dizendo pra gente não se afastar dos conselhos dele. Então olha o exemplo que eu tenho aqui. Salomão, ele recebeu, né? O pai dele era Davi, certo? Então vamos dizer assim que ele já tinha uma história, uma educação, uma genealogia que seja, né? Que já trazia um rei enorme, né, na história dele ali, um dos melhores aí, né? E para que fosse base dele. Mas mesmo assim ele precisava buscar sabedoria. Então ele ora para Deus pedindo sabedoria, né? E aí o que acontece? Ele recebe, né, de Deus essa sabedoria.
Mas mesmo assim, isso a gente já falou no capítulo acho que anterior aqui, em um determinado momento ele erra. Quando ele se envolve ali com um monte de mulheres e ele começa a meio que caminhar com aquilo que elas acreditavam, apoiar aquilo que elas acreditavam. E tá ali o erro dele, né? Da jornada dele toda, é esse o erro dele. Então mesmo um homem sábio desse teve falhas. Quem dirá nós, né? Quem dirá nós, que às vezes estamos vindo de famílias que têm problemas, de famílias que às vezes não tem o pai, não tem a mãe, né? Eu conheço de tudo, eu sou um filho de pais separados. Só que a história às vezes muda, né, gente? Hoje eu recebi uma mensagem do meu pai, mandou pra mim no WhatsApp assim: e aí, filho, tudo bem? Como é que foi lá o teatro da igreja? Eu ouvi, falei, o que ele tá falando, cara? Aí eu falei, pai, você tá falando da cantata? A cantata é só em dezembro, pai, eu fui só fazer um ensaio, né? Eu vou participar da cantata lá na minha igreja. E aí ele entendeu que eu já ia participar. Aí eu já aproveitei e convidei meu pai, né? Falei, pai, dia 14 de dezembro vai ser legal, tal, ver se você consegue vir aqui pra cidade, porque eu vou participar, vai ser bacana. E falei pra ele, agora no sábado a gente tem um evento muito bacana lá na igreja, às 7 horas da noite, que a gente vai falar com grupos ali, né? Tem a ver com a liderança que a gente exerce em um dos grupos da igreja. Então convidei meu pai e tal, mas assim, olha a conversa, né? Eu tendo uma conversa dessa com meu pai. Meu pai agora já tem 76 para 77 anos. A nossa relação quando eu era criança com ele era zero, foi pouquíssima. Ao longo do tempo eu fui descobrindo coisas, minha mãe falava, e uma tia fala, outra tia fala, e o outro tio fala, e todo mundo fala. Um monte de coisa na minha cabeça, mas cara, ele é meu pai. Ele é o meu pai, ele continua sendo meu pai, né? E eu já não tenho mais minha mãe, só tenho meu pai. Preciso ser sábio, cara. Tenho que usar da sabedoria. Eu quero é ter o meu pai do meu lado aqui, porque ele tá já bem velhinho. Quanto mais ele puder vir perto de mim, me ver a minha filha, participar comigo, criar memórias nesse momento, pô, vai me fazer cada vez mais feliz. Poxa, mas seu pai lá atrás errou. E daí, cara? Ele errou e eu também já errei. E você já errou. Você vai ficar vivendo de passado? Então quer dizer que você vai ficar para sempre lembrando de um erro. Gente, não faz o menor sentido. A gente tem que caminhar. A gente tem que dar os passos para frente, sabe? Imagina se eu virasse a cara pro meu pai e falasse, pai, quer saber? Pô, que você isso, você aquilo. Gente, eu tenho que agradecer, cara. Tenho que agradecer por ter o meu pai vivo, né? E a gente se parece muito, inclusive. Dizem que eu sou a cara do meu pai, o filho mais parecido com ele. Poxa, que bom, né? Que eu posso ter ainda o meu pai vivo, para que ele veja que não existe um peso sobre ele, de jeito nenhum. E pelo contrário, ainda digo o contrário, minha vontade é proporcionar uma moradia para meu pai aqui na cidade ainda, sabe? No futuro aí. Para que a gente possa passar mais tempo ainda juntos, para que eu possa dar um suporte para ele, ajudá-lo, passear, para ele poder viver mais com a minha filha, né? Enfim, para que a minha filha saiba o que é, o que eu tive do meu avô, por exemplo, né? Eu tive isso do meu avô. Meu avô era muito próximo de mim. Eu perdi meu avô, tinha 14 anos, ele teve um ataque cardíaco lá, morreu do dia para a noite, né? Após uma cirurgia, e a minha irmã nem chegou a conhecer. Conheceu, mas assim, ela nem lembra direito dele, ela lembra raramente de algumas coisinhas assim, né? Eu digo não conheceu porque não conseguiu criar memórias. Eu lembro dela com ele, ela não lembra, né? E assim, gente, eu lembro do meu avô com muito amor até hoje, porque tudo que eu aprendi assim foi ele que me ensinou. Muitas coisas da minha formação do caráter meu lá de trás foi meu avô.
Poxa, e aí eu vou fazer o quê? Vou falar, então minha filha tem 10 anos, não vai conviver com o avô? Não, vou trazer para perto. Aproveite enquanto é tempo. Vamos ser sábios, gente. Sabe? Não vamos perder a oportunidade. Tem tanta gente que tem um pai bom aí. Pai bom e pai vivo. Tá tudo bem. Aproveita seu pai, cara. O Japa eu sei que tem o meu amigo o Márcio, japonês. O pai dele é espetacular, velho. Ele pagava pizza pra mim todo fim de semana na casa dele. Não sei como aquele japonês não me expulsou da casa dele, gente. Eu passei acho que uns 4 ou 5 anos, todo sábado na casa desse japonês. E ele pedia pizza pra mim e pior ainda, pedia que eu gostava. E nunca reclamou. Ele nunca me cobrou R$1, gente. Vocês acreditam? O pai do japonês, ele é espetacular. E naquela época ele tinha acho que já uns 70 anos. Ele deve continuar com a mesma idade, né? Mas é uma bênção demais, cara. Ó, a Camila falando por 4 anos, né? Foi se não foi mais, né? Se não foi mais, gente. Mas um cara sábio, inteligente, sabe? Amoroso com a família. Então é isso. Aqui o pai do japonês tá com 80 anos. A minha irmã falando lá, gente. Tive um pai que na infância era muito enrolado, mas depois que eu cresci ele foi extremamente presente. É verdade, meu padrasto foi mesmo. Ele era enrolado, cara. Quando ela era criança ele era enrolado demais. Foi essa fase que a gente brigava. E depois ele se tornou um grande pai. Eu reconheço total isso. E sinto saudade dele também. Muita saudade. Mas parece que ele mora num lugar especial. Porque um dia eu pedi a Deus em oração que ele me trouxesse essa sabedoria e que ele me permitisse perdoar. E aí tudo aconteceu. É isso que a gente precisa fazer, né? Meu padrasto hoje já falecido desde 2023 e posso dizer de coração aberto que sinto saudades. Com certeza. Olá, pessoal. Um paralelo bíblico aqui, né? Que eu fiz aqui, ó. Da parte aqui dos Provérbios 4, do Provérbios versículo 5. Lá em Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E é realmente isso. Muitas vezes a gente ouve a palavra, gente, e a gente não guarda aquilo. Tem uma coisa que eu admiro muito na minha esposa, ela tem um caderninho, né? E nesse caderninho ela anota todos os cultos. Ela passa o culto inteiro anotando, cara. E aí ela sabe tudo o que aconteceu em todos os cultos, sabe? A minha esposa, não sei se ela tá aqui na live, eu acho que a minha filha chegou, meu amor, se você puder ir lá no portão. E aí ela sabe tudo o que acontece em todos os cultos. E eu acho isso muito legal, cara. Eu acho isso muito legal. Por quê? Porque a gente muitas vezes vai na igreja, a gente ouve a palavra, mas a gente não guarda com a gente. Já perceberam isso? Tenta lembrar aí de alguma coisa que você... um culto que você viu e você nem lembra. E você nem lembra. O Fernando entrou aqui na live, gente. Fê, segura aí no portão aí que a Camila já tá indo aí buscar a Vitória. Tá assim agora. É que tá tudo aqui acontecendo ao meu redor aqui, gente. Então olha só. Não somente ouvintes. A gente precisa realmente cumprir a palavra. A gente precisa guardar essa palavra para que a gente não se engane, né? Então você pode ouvir sermões, ler a Bíblia, ter conselhos de pessoas sábias, mas se não obedecer é como ter um mapa e continuar perdido. A Vitória entrando pelo lado errado, é isso? Ela vai passar aqui, eu acho, gente. Não ligue. A sabedoria ela precisa se transformar em ação, em atitudes, né? E aí, o que você tem ouvido de Deus e não colocou em prática ainda, né? Muitas vezes a gente escuta as coisas e a gente não põe em prática. E aí eu trouxe umas perguntinhas pra gente fazer dessa primeira parte, que é o seguinte, ó. Você tem realmente buscado sabedoria ou apenas resultados rápidos? Quando que foi a última vez que você pediu direção a Deus antes de agir? E o que você tem aprendido e ainda não praticou?
que Deus já te pediu para aplicar, né? Então a gente precisa perguntar isso, gente, para nós mesmos, né? Oi, meu amor, tudo bem? Então a gente precisa realmente compreender isso, se a gente busca sabedoria ou se a gente busca só um resultado rápido, algo para resolver. Ô Márcio, conta aí por escrito, escreve aí, agora eu fiquei curioso, escreve aí. Ou se a gente só busca só resultados rápidos, né, gente? Vamos pensar se é isso que a gente faz. Vamos orar por sabedoria. Quando foi a última vez que você pediu direção a Deus antes de agir? Isso aqui eu acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre. Porque geralmente a gente age sem pedir uma direção a Deus. Principalmente quando a gente está adquirindo alguma coisa, quando envolve relacionamento. Ah, mas eu tô solteiro. Aí a pessoa solteira, ela aceita qualquer coisa. E não é assim, gente. Vocês não merecem qualquer coisa. Vocês merecem pessoas que tem a ver com você, pô, que vai construir com você, que não vai fazer você perder o seu tempo. Você tá dando o que é mais precioso seu pra alguém que não tem nada a ver com você. E aí, você vai fazer o quê, gente? E aí você vê as pessoas depois. É impressionante como a gente vê, né? A gente vê as pessoas tipo, com uma cara que você olha pra cara da pessoa e você fala, certeza que foi desilusão. Se frustrou. Tá com essa cara porque se frustrou. Porque é uma cara característica da pessoa. Fica na cara o negócio. Porque não orou, não esperou, aceitou qualquer porcaria. Entendeu? O mínimo que a gente tem que fazer, gente, ora pra fazer as coisas, ora pra comprar alguma coisa. Sabe? Ora por um parceiro bacana. Alguém que realmente vai correr com você, vai te proteger, né? Vai orar com você, vai te aconselhar para coisas boas, não vai te levar para coisa ruim. Simples assim. E aí, você quer ser ensinado por Deus ou apenas aprovado por Ele? Eu quero que Ele me ensine para todo sempre. Eu quero que Ele me molde. Eu quero que Ele me molde de verdade, ao máximo. E um detalhe aqui, ó. O quanto das suas decisões hoje refletem o conselho de Deus e não apenas a sua vontade. Aí vai no que eu acabei de falar. Né? Acabei de falar. Você orou ou você foi pela sua vontade? Se você foi pela sua vontade, pode ser que você já até está colhendo indícios de que não vai dar certo, de que não deu certo, né? Então, conselho de Deus, gente, é o melhor conselho. Deixa eu ver o que o Márcio escreveu aqui. Perdi um cliente, eu estava começando a ficar chateado, mas eu parei e pensei, eu coloco... Não, Marcião, você não perdeu um cliente, cara. Ontem o pastor falou uma coisa na escola bíblica e eu tô levando muito a sério isso. Tem coisa... Ah, a Ruth entrou aí. Tudo bem, Ruth? Boa noite. Seja bem-vinda. Tem coisas que não é perda, é livramento. Sai uma coisa, entra outra melhor, né? Tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, né? Deixa eu ver aqui, o Márcio escreveu lá mais aqui, ter fé e acreditar. Então eu peguei o papel e escrevi, agradecendo pela porta que se fechou, acredito que o senhor abriu uma oportunidade. Olha o Márcio, cara, o Márcio ele coloca isso no papel, isso tem um poder muito grande. Aí, ó. Vocês estão lendo isso aqui? Eu não vou nem falar, velho. Vocês estão lendo? Ó, no mesmo dia entrou um cliente e veio o dobro do valor que o outro cliente pagava. Deus me deu em dobro. Aquela história da dupla honra, né? Sabe? Parece aquela história da dupla honra mesmo. Sabe?
É sobre isso, cara. É sobre isso. É a gente realmente acreditar que tá apertado hoje, mas vem algo muito melhor. Não sei se eu devo falar isso, mas eu vou compartilhar com vocês. Hoje eu estava aqui na minha casa de manhã, começar meu dia de trabalho, e aí eu botei o computador aqui. Eu não costumo trabalhar aqui sentado onde eu tô. Aqui eu tô na cozinha e a sala aqui atrás de mim. Tem um corredor aqui pra frente e tal, que tem a cozinha aqui pro lado. Eu sento sempre lá no quarto e trabalho lá do quarto. E quando chega dia de live, eu deixo o computador aqui na sala, né, pra fazer a live, na cozinha pra fazer a live. E hoje acabou que de manhã já tava o computador aqui, que eu tinha feito umas coisas à noite. Então eu já trabalhei daqui o dia todo, né? Fiz meu café, fiquei aqui quietinho no silêncio de manhã, eu tava sozinho. Fiquei orando aqui. E aí fiquei agradecendo a Deus. Falei, poxa, que o Senhor possa proteger minha casa, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais a minha casa. E fiquei agradecendo, sabe, por muito tempo. Porque eu falei, poxa Deus, eu tenho certeza que eu vivi o melhor ano da minha vida, em 2025. Em todos os sentidos. O melhor, não tenho nem dúvida. Sabe? Por mais que algumas coisas ainda não deu tempo de fazer, mas eu não tenho nem dúvida, porque Deus proveu, sabe? Aconteceram muitas coisas. E o principal que eu senti assim foi realmente a presença de Deus nesse ano. Então, uma coisa é certa, gente. Se a gente buscar na palavra, se a gente buscar a presença de Deus, quiser ser íntimo dele, a gente não perde com isso, gente. Gente, eu tô acompanhando o assunto aqui. Parece que a filha da Ruth não tá bem e tal. Mas aí no final a gente ora por ela, tá? Mas eu tô acompanhando aqui. A gente realmente tem que se render, gente. Tem que estar cada vez mais na presença dele. Porque é impressionante como as coisas se transformam. E essas coisas acontecem, viu, Ruth? Agora pegando o teu gancho aqui. Semana passada a gente estava com a Vitória, ela não estava bem. E foi difícil para fazer a live, porque na terça-feira ela ficou super ruim. Cheguei a comentar aqui na live. Essas coisas acontecem, mas aí o que a gente faz? Com sabedoria, a gente ora, né? A gente obedece ao Senhor. E aí as coisas que a gente acaba sendo protegido, sabe? A gente acaba sendo protegido por Deus e ele nos livra dessas coisas e arruma a casa e fica tudo bem. Então o que eu posso te falar agora, Ruth? Passou mal, põe a sua mão. Você com certeza, eu já sei, pelo que eu te conheço aí, eu sei que você faz isso. Põe a mão na cabecinha dela aí, ora com toda a sua fé, declara em nome de Jesus que aquilo que está atordoando a sua filha, que caia por terra. E eu tenho certeza que ela vai ser curada imediatamente, vai melhorar e vai ficar tudo bem. Tudo para atrasar você, para você não entrar mais cedo, né? Você percebeu? Porque é aquilo, nós estamos buscando, gente, né? Então olha só que legal. A minha semana, só para vocês entenderem, para vocês verem se o inimigo não vai me atacar. Ontem eu tive aula de estudo bíblico com essa turma aí, ó. A Ruth tava, eu, a Camila. Hoje é a live. Amanhã eu tenho culto. Quinta-feira eu programei um ensaio, que eu não sei se vai rolar e tal. Negócio da cantata. Sexta-feira eu tenho ensaio da cantata. No sábado eu tenho um evento na igreja. Muito legal, muito forte, muito poderoso, que vai ser espetacular. E no domingo culto, e segunda escola bíblica, e terça live, e quarta culto. Essa é a minha agenda. Eu lá atrás falei assim, cara, eu não quero ficar esses caras viciados de ir pra igreja toda hora, entendeu? A igreja veio virar a minha casa. Com o tempo a igreja virou a minha casa. E eu não me sinto bem em nenhum outro lugar, cara.
É sobre isso. Aí vocês acham que o inimigo gosta de um negócio desse? Você indo toda hora buscando o Senhor desse jeito, se blindando com tudo, ele quer achar uma brecha de qualquer jeito, ele pega o que tiver, sabe? Então vamos firme, gente, vamos firme, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos fortalecer nossa casa, vamos declarar coisas boas dentro da nossa casa, vamos erguer nossas mãos, sabe? E declarar mesmo que na nossa casa não permito que entre nada que não seja da vontade do Senhor. A gente precisa ter essa atitude, ter essa energia, entendeu? Então que você, Ruth, possa fazer isso aí com a sua filha. Que o Márcio possa declarar aí na casa dele, em cima do computador dele, na mesa de trabalho, que o trabalho dele é um trabalho próspero. Ele é um cara próspero, sempre foi próspero. E eu sei que ele vai engrenar aí tudo o que faltava na vida dele, ele vai ter, né? Minha irmã tá aí também, a gente tá orando muito por ela, pelo meu sobrinho, pelas questões dela. Então, a gente precisa que vocês orem também. Que orem com fé, que orem de verdade, falando assim: Deus, eu sei que o Senhor não vai me deixar nessa situação. Eu sei que isso aqui é passageiro e eu estou aceitando e eu agradeço no lugar que eu estou hoje. Então eu sei que o Senhor está me levando para um lugar muito melhor, para uma condição muito melhor, para uma situação muito melhor, para algo que é merecido por mim. E aí é onde vocês têm que ir se tratando, gente, vendo o que vocês precisam melhorar. Porque não adianta só eu, a Camila aqui, o pessoal da live, orar por você se você não faz. Você precisa buscar. Precisa. Você precisa mudar. Precisa. O máximo que a gente pode fazer é dar uma direção. Entendeu? O máximo que eu posso chegar para você é dar uma direção. É me comprometer a toda terça-feira estar aqui para talvez trazer algo que você precisa ouvir. Esse é o meu esforço para vocês. Sabe? Outro esforço eu posso fazer é o quê? Poxa, às vezes pessoas mais próximas, tem algumas pessoas aqui queridas, mas que estão em outros estados. E que ficaram queridas pela força da circunstância, né? Porque Deus quis, porque começaram a estar aqui na nossa live. E aí a gente começou a criar um laço. E poxa, eu gostaria muito de receber essas pessoas na minha casa, para poder orar por elas, para conhecer e tal. Essas eu ainda não consigo. Se Deus quiser, um dia a gente vai conseguir juntar. Mas tem pessoas que estão perto da gente, a gente acaba indo, a gente ora, a gente vai, a gente tenta interceder, mas o máximo que eu vou te dar é um conselho, vou orar por você. A minha fé vai estar acreditando em você, mas você também precisa chegar perto de Deus, você precisa buscar Deus, você precisa olhar para Jesus e falar assim: o que ele faz? O que eu posso fazer igual a ele? Né? Começa a fazer algumas coisas. É facinho de você descobrir. Você pega o Novo Testamento, já vou facilitar a sua vida. Pega o Novo Testamento e lê o comecinho dele ali, os 4 primeiros capítulos. Só lê esses 4, você já vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Já vai ter alguns exemplos do que você pode fazer imediatamente, tá bom? Bora lá, proteção que vem da obediência, ó. 1 hora de live, eu nem comecei o tema praticamente, gente. Hoje eu tô totalmente pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus mesmo. Proteção que vem da obediência. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Pô, isso aqui eu já falei nas últimas vezes, né? Muitas pessoas não escolhem o mal, mas não resistem ao convite dele. O problema não é apenas fazer o errado, é permanecer onde o errado te molda. Falo ou não falo? Acho que eu vou ficar quieto, não vou falar. Olha só, Satanás não precisa te tirar da igreja para te afastar de Deus, basta te manter confortável em uma vida sem transformação, né? Lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Em Mateus 7,13, fala assim, ó: entrai pela porta estreita, larga é a porta que conduz à perdição. Aí eu falo para você, cuidado com os atalhos, pessoal. Eles parecem encurtar o caminho, mas cortam o propósito, né? Olha só que legal isso aqui. Pessoas querem prosperar sem esforço,
se casar sem preparo, liderar sem caráter, ser usadas por Deus sem santidade. Mas o caminho de Deus é estreito e exige constância. Essa palavra, cara. Já me vê... Camila, anota aí, por favor, amor. Camiseta. Constância, escrito no peito, assim, de fora a fora, com umas letras desse tamanho, daquele jeito que você sabe que eu gosto. Mais um modelinho. Constância. Acabou. Faz aí pra gente, tá? Já deixa aí no seu... Já salva aí nos seus projetos aí, que essa vai ser a próxima. Veio agora na minha cabeça. Constância. Né? Como é difícil as pessoas terem constância, gente. Que absurdo. Olha lá. Ela vai pensar em algo. Eu já imagino. Vai vir coisa aí. Veio agora do nada aqui. Eu me vi com a camiseta. Olha lá. A outra aqui que é a camiseta. Gente, eu tô inventando um monte de camiseta, cara. Ou eu vou ficar rico com essas camisetas, ou eu vou torrar meu dinheiro com as camisetas, cara. Porque eu tô querendo mandar fazer todas as camisetas. Tudo camiseta de crente. Olha lá, eu tenho umas perguntas aqui. Quantas vezes você soube que algo não vinha de Deus, mas insistiu mesmo assim? Que atalhos você tem seguido tentando acelerar o que Deus pediu para esperar? Essa agora vai pegar mal. Acho que eu não vou falar, não. Pô, vou falar, cara. Vou falar, pode ser que caia um monte de gente aqui da live, eu não tô nem aí. Olha só. Até a música até parou, velho. Peraí, deixa eu voltar a música aqui para ficar menos agressivo. Há ambientes que você ainda frequenta, mas já sabe que não te fazem bem. Quer que eu vou deixar pior? Vou deixar pior. Se Deus orasse hoje o teu caminho, Ele diria: continue ou volte. E vou deixar mais um pouquinho pior para você. O que você tem permitido no seu dia a dia que aos poucos está desviando seu coração? Você viu o começo da pergunta, né? O que você tem permitido? O que você tem permitido? Você permite. Os ambientes é você que fica. Entendeu? A insistência é sua. Entenda bem, os ambientes que você está andando, não é para você andar, você tá lá, você tá indo lá, você se preocupa em pensar, em se deslocar até um lugar que não é para você ficar, e você quer ficar lá. Deus já falou para você por intermédio de pessoas, aí você entra aqui na live, eu falo uma frase, né? E você insiste. E você insiste. Você acha que quem está errado é Deus e o certo é você, né? Sabe por quê? Porque provavelmente você ainda não pôde provar de algo melhor. Você ainda não se deu a oportunidade de provar algo melhor que Deus tem para você. E aí você se contenta com um ambiente totalmente fora daquilo que Deus quer para você. E esse ambiente te corrompe, esse ambiente te faz pecar, esse ambiente faz mal para você, esse ambiente te paralisa e o inimigo tá lá sentadinho, ó, bem feliz com o que está acontecendo, tranquilo. É sobre isso. Vou passar para o próximo tema para não ficar tão agressivo, tá? Olha lá. Guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, versículo 23. O
coração é a central de comando da alma. É nele que entram as influências, os desejos, as dores, as decisões. Você não controla o que o mundo tenta colocar no seu coração, mas você decide o que permanece lá dentro. Mas uma coisa eu te falo. Uma vez que você se pauta na palavra, busca o Senhor, começa a conviver com pessoas de lugares favoráveis para que você caminhe com o Senhor, começa a frequentar ambientes que favoreçam que você fique protegido, muita coisa vai vir, vai bater e vai voltar, não vai te atingir. Vão tentar te acertar e não vão conseguir, porque você vai estar muito mais fortalecido, ligeiro, entendeu? Não tem como, gente. É muito simples esse raciocínio, é muito simples. Lucas 6,45 fala: a boca fala do que o coração está cheio. E Filipenses 4,7: a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aí eu tenho aqui para você uma aplicação, né? Uma ideia para você aplicar isso. Guarda o coração da amargura, ela destrói a fé. Guarda o coração da comparação, ela rouba o propósito. Guarda o coração da autossuficiência, ela bloqueia a dependência de Deus. Gente, estava conversando ontem com meu amigo o Fernando, a gente foi treinar e... eu não vou falar tudo. Não vou falar tudo, porque senão é complexo, mas eu vou te falar uma coisa. A gente estava falando a respeito de que a gente percebeu que existe uma forma de que os coaches cumprimentam e falam do dia das pessoas. Tipo assim, eles desejam para as pessoas, não assim, tenha um bom dia. Tem uma outra terminologia que eles usam, que eu já percebi, que é como sem mentira, meu. Quando eu escuto aquilo, parece que a pessoa depende só dela. E o que eu dependo pro meu dia ser bom é que eu tente, claro, entregar o meu melhor, estar vigilante e que Deus permita que eu tenha um bom dia, né? E a gente estava falando a respeito disso, né? Porque o que me parece nessa manifestação, assim, digamos assim, sabe, de que os coaches ficam pregando, é que eles usam a palavra de Deus, cara. Mas eles pregam mais motivação, pregam mais autossuficiência do que qualquer outra coisa. Sabe? Como se a gente tivesse a capacidade de controlar tudo. Não. A gente tem uma capacidade em nós, claro, de atitude, de iniciativa. Mas eu quero cada vez mais ser dependente de Deus. Quero cada vez mais olhar e falar, meu, eu sou um coitado mesmo, cara, porque eu não consigo levar minha vida sozinho. Eu preciso levar com Deus. Eu preciso que Ele esteja comigo o tempo todo para me carregar no colo, porque eu sozinho não tenho essa capacidade, tá? Então, tomar muito cuidado com essa questão da autossuficiência, sabe? Eu sou autossuficiente, eu posso, eu consigo, que você consiga mesmo, desde que seja essa vontade de Deus na sua vida. Aí, para isso, você precisa orar e ter sabedoria. Ora, tenha sabedoria, Deus te dá a direção, você vai, você busca, você vai percebendo os sinais. Tem hora que você vai estar indo num caminho, vai perceber algo que, poxa, mesmo prestando atenção, dei bobeira, fiz errado, não devia ter feito assim, vou voltar. Aí Deus te leva, volta e se acerta, né? Agora, esse negócio de você ir na conversinha de coach, meu, eu tô fora, velho. Tô fora, porque o único que resolveu minha vida foi Jesus Cristo. Esse foi o único que vem resolvendo a minha vida, né? Ainda não resolveu tudo, mas eu entendo que é um processo. E assim como vários homens da história tiveram uma evolução que foi acontecendo ao longo do tempo, eu creio que a minha vida está acontecendo dessa forma também, e a sua também. Ao longo do tempo eu vou construindo aqui, né? Exemplo disso é a minha filha hoje, é uma menina de 10 anos e eu consegui, a realidade de vida que ela tem é diferente do que foi apresentado para mim quando eu tinha 10 anos. Tinha 10 anos, eu nunca peguei numa Bíblia. Fui pegar na Bíblia, eu tinha mais de 30.
né? Eu brinco que eu falo que eu pegava na Bíblia, quando eu ia pintar o quarto da minha avó, eu tirava, fechava ela em cima do criado, enfiava na gaveta para poder pintar e não pingar tinta em cima. Era isso que eu fazia, que eu botava a mão numa Bíblia. 30 anos de idade. Ah, o Fê tá aqui, que legal. É isso aí. E a gente realmente falou disso, né, Fê? Falando que a gente entrega tudo nas mãos do Senhor, cara. Tudo. A gente é muito dependente dele, meu. Né? Coitados de nós sem Deus. Coitados de nós. E eu entendo que a gente precisa realmente ter isso em mente, sabe? E aí, pessoal, guarda o coração da amargura, né? A amargura, ela destrói a fé. Não tem fé que suporte, gente. Uma pessoa amarga, e às vezes não vou nem dizer amargura, mas para pra pensar. Eu não sei se a Valéria tá aqui ainda, mas ela estava numa situação de tristeza muito grande, de solidão, de questões particulares. E a gente começou a falar para ela de fé, e ela começou a vir aqui, a gente conversar. E olha só a mudança que aconteceu. Parece que é outra pessoa, cara. Por quê? Porque ela fortaleceu a fé, ela afastou aquele sentimento que ela tinha de derrota, de tristeza, de solidão. E ela começou a ver, vamos dizer assim, muitas coisas que ela podia fazer através da vida dela. E aí é onde ela fortaleceu a fé e seguiu, né? E está seguindo, graças a Deus. Negócio de comparar, gente. Esquece comparação, cara. Cada pessoa tem um propósito debaixo do céu. Cada pessoa tem uma capacidade. A gente adquire habilidades, adquire. Mas tem pessoas que já têm dons, né? Então, tendo em vista que cada pessoa tem um dom diferente, uma personalidade diferente, a gente tem propósitos diferentes. E aí não dá para me comparar com o Fernando, com a Ruth, com a Grazi, não. Algumas coisas serão comuns, por isso que a gente consegue andar juntos, né? E muitas vezes simpatizar com as pessoas num nível extremo de intimidade, de amizade, de irmandade, né? Graças a Deus. Mas a gente não pode se comparar, porque eu tenho um propósito, outra pessoa tem outro, outra pessoa é de outro jeito, né? Olha o Lucas aí. Esse é meu irmãozão, o cara do louvor. Esse é dos bons. Seja bem-vindo aí, meu irmão. Segura aí que daqui a pouco tá acabando a live e nós vamos treinar. Bora lá, deixa eu acelerar aqui, pessoal, senão não vai dar tempo de eu falar tudo. Então a gente precisa realmente ter limites, gente, para proteger a nossa essência, né? Aí as perguntinhas básicas. O que tem ocupado o centro do seu coração ultimamente? A sua fé ou feridas? Você tem protegido seu coração daquilo que contamina ou tem deixado tudo entrar no seu coração? Quais os pensamentos têm se repetido dentro de você e moldado suas atitudes? Se alguém pudesse ouvir o que o seu coração fala no silêncio, o que descobriria a seu respeito? O que você tem para me dizer, né? O que você tem para me dizer a respeito disso? Se alguém pudesse fazer uma leitura do que está passando pelo seu coração, no silêncio, o que é descobrir a seu respeito? Quem é você? Né? Quem é você quando você está aí sozinho? Né? O que é que você pensa? Você pensa no bem? Você é realmente quem você demonstra que você é? Que as pessoas enxergam? Ou você é uma outra pessoa? Começa a questionar isso. O caminho dos justos é crescente, gente. O versículo 18 fala assim, mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Ou seja, Deus não quer que você apenas comece bem. Ele quer que você amadureça. Deus não quer que você vá em um culto e nesse culto você chegue lá e aí você levanta a mão, aceita Jesus. Aceita Jesus. Aí em 2 minutos você está ali, fala em língua. E vai lá e vão orar por você, você cai no chão. Aí passa uma semana, tem outro culto.
Ah, esqueci. Eu esqueci de ir na igreja. Esqueci. Minha irmã acabou de escrever, hoje tá só na paulada. É Deus. Desculpa. Se eu tô batendo em alguém, foi mal, velho. Desculpa. A minha intenção é essa. É acordar vocês, né? Você entendeu a ideia? Gente, as pessoas... É a camiseta da constância que eu vou fazer. Qual a dificuldade de continuar algo? Qual é a dificuldade? Aí eu dou o exemplo da academia. Vou falar um negócio aqui sem... só vou falar um contexto rápido. Quando eu comecei a... O Fernando já tá ligado que eu vou falar, eu comentei com ele. Quando eu comecei a treinar, em 97, eu comecei a treinar e aí eu tinha ido legal 15 dias na academia, firme, né? Todo dolorido, quebrado. Aí um cara do meu prédio olhou pra mim e falou assim: você é fraco, daqui a pouco você desiste. Esse negócio entrou na minha mente de uma maneira, gente, que tudo que todo mundo fala pra mim que eu não sou capaz de fazer ou me tira, sabe, quando vem tirando, que eu boto as pessoas pra se arrepender do que falaram. Porque aquilo entrou na minha mente, eu falei assim, beleza, me procura daqui uns 30 anos que você vai ver se eu vou ter parado. E não é que já passou 28 e eu não parei? Mas eu fiquei tão bravo, tão irritado, tão estressado na hora, que aquele negócio entrou dentro de mim e falou assim, você nunca vai parar de treinar. Todos esses caras estão barrigudos, né? Bem acabados, e eu continuo treinando. Fica a dica. E aí aconteceu um detalhe, né? Eu tive uma situação que uma pessoa falou pra mim a respeito do ministério, porque eu comentei, falei, porque o negócio que eu faço é assim, cara, eu fico muito feliz porque eu faço, e Deus me direciona, cara. E o cara olhou pra mim e falou assim, novo convertido é assim mesmo, deixa passar uns 20 anos você no ministério, eu quero ver se você vai estar fazendo com essa vontade toda. Na hora me veio, gente, me veio a cena do cara falando que eu ia parar de treinar. Mas eu fiquei numa braveza que eu tive que sair dali e orar. Porque eu falei, cara, ninguém fala pra mim que eu vou parar de fazer uma coisa, cara. Ninguém me desafia. Ainda porque a academia era só um detalhe físico. Não era nada. Agora, falar do reino, cara, daquilo que Deus me entregou, daquilo que Deus tá fazendo na minha vida, foi muito pior. E eu recebi isso como uma ofensa, gente. Não que tenha gerado mágoa nem nada, eu entendi, não foi na maldade nenhuma. Essa pessoa, eu amo essa pessoa aí que falou isso, é uma pessoa muito do bem, pura, carinhosa. Mas na hora ali que falou, aquele negócio pegou dentro de mim assim, e me deixou assim, mas muito bravo. Porque ele não sabe da minha vida. Ele não sabe o que eu escutei quando eu era jovem. Eu escutei pessoas duvidarem de mim, sabe? E eu olhei e falei, não, tá bom, beleza então. Aí eu quase falei pra ele, me procura quando eu tiver uns 70 anos, que a gente vai ver como é que vai estar esse ministério que Deus entregou nas minhas mãos, que vem me capacitando, me ajudando, me moldando. Me procura daqui uns 30 anos que nós vamos ver. Eu não falei, a minha vontade era, mas se eu falasse ele não ia entender nada. E podia soar muito grosseiro. Aí, como eu já sou um homem melhor, diferente do que eu fui lá em 97, eu não respondi, eu só pensei, né? Então, agora eu só preciso me tratar sozinho e eu não fui grosseiro com a pessoa. Pronto, né? Então é isso, Deus não quer que você apenas comece, Ele quer que você amadureça, gente, que você continue. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus vai te dando aos pouquinhos, e há de completá-la. Mesmo que hoje pareça escuro, se você estiver no caminho certo, a luz vai aumentar. O justo não vive de emoções, ele vive de direção.
Olha o Fê falando aí, ó, que a gente não precisa provar nada pra ninguém. A Grazi falando, pensou no que Jesus faria no seu lugar. Pensei mesmo, cara. Na hora. Tem hora que eu faço umas besteiras, viu? Falo umas groselhas. Não falo palavrão, nem ofendo ninguém, mas tem hora que eu dou uma exagerada. Mas graças a Deus dessa vez eu consegui segurar a onda. Perguntas. Você tem se frustrado com o processo porque quer o dia perfeito antes da aurora? Essa pergunta é legal. Ó. Hoje você está mais maduro do que um ano atrás ou apenas mais cansado? Ih, velho. Já era, já falei. Se você se enquadra aqui, muda para daqui a um ano você tá mais maduro e não mais cansado, tá bom? Fica a dica. O que precisa mudar para que a sua luz volte a brilhar de forma constante? Não vou dizer nomes. Será que Deus ainda está te lapidando? E você tem confundido isso com abandono? Cara, isso é o que mais acontece. Deus está te lapidando e você está achando que Ele não está fazendo nada por você. Você está passando no deserto, está passando por processos, Ele está te moldando. E você está achando que Deus te abandonou. Não te abandonou. Ele está te tratando. Mas você também tem que ter atenção. Porque tem coisas que você precisa fazer. Atitudes que você precisa tomar. Né? Situações que você precisa resolver. Né? Sabe? Minha casa tá suja, tá bagunçada, não sei o que, eu vou fazer, eu consigo fazer com as minhas mãos com o que eu tenho hoje, então eu vou fazer. Poxa, mas eu não consigo comprar uma coisa que tá precisando aqui em casa, cara, não consigo, mas eu consigo limpar a casa e deixá-la o melhor que eu posso, então eu vou fazer. Agora, outra coisa não tem jeito, eu vou precisar de algo que aconteça para que isso aconteça, então eu vou ter que esperar um pouco mais, né? Não para, resolve. É isso. E aí vamos para a parte finalzinha aqui, ó. Minutinhos a gente tem. Os olhos fixos no propósito. Isso aqui eu adoro falar disso. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Versículo 25. Olha só que legal. Legal não, que péssimo que eu vou falar para vocês agora. Mas eu quero dizer legal assim... só para te alertar. O inimigo não precisa te fazer cair. Ele só precisa te distrair. Se ele tira o teu foco, ele muda o teu destino. Ele não precisa, gente, te derrubar. Ele só precisa te parar. Ele só precisa... Você está indo na direção. Ele do outro lado chama você presta atenção nele, você já perdeu o foco e você deu atenção para aquilo que você não tinha que dar atenção e não está olhando para onde Deus fala para você olhar. E aí nisso você já atrasou o seu lado. Você já perdeu o rumo de onde você estava indo, já perdeu o seu foco. E aí ele mudou o teu destino. Você perdeu tempo, você saiu do propósito, você se distraiu, ele conseguiu talvez não te vencer, mas te paralisar, que é o que ele tem poder para fazer. E aí você demora mais para chegar onde Deus quer que você chegue. Então preste atenção. Olha para o foco e deixa que ao redor aconteça qualquer coisa, mas não sai do foco. Não sai do foco. Eu quero isso, eu vou conquistar e eu vou conseguir. Deus está me direcionando, eu estou orando e Ele está me levando lá. E pode vir gente me convidar para ir em ambiente que eu não pertenço mais. Pode vir gente do passado querer me lembrar de coisa aqui que eu não sou mais. Pode vir gente olhar para mim e falar que o meu ministério não vai para frente. Pode vir gente falar que eu vou parar e vou desistir. Pode falar o que quiser. Eu não vou nem dar ouvidos. Eu só sei daquilo que Deus fala no meu coração e eu vou em frente, eu vou no foco e eu vou conseguir. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Não olhe para quem te feriu. Olhe para quem te curou. Não olhe para quem te deixou. Olhe para quem te chamou. Não olhe para o passado. Olhe para a promessa. O que tem desviado seu olhar de Jesus nos últimos dias? Você está olhando mais para aquilo que você perdeu ou para aquilo que Deus vai fazer? Que distrações que tem tirado seu foco do propósito? Você sabe. Existe algo que parece bom, mas está te afastando daquilo que é de Deus. E se você mantiver o foco naquilo que Deus está tratando em você, naquilo que Deus está cuidando da sua vida, como que você vai estar daqui um ano? Gente, eu vou dar o meu exemplo. Um ano atrás eu já sabia que eu estava olhando nesse foco. Pouco mais de um ano. Tem uma cena minha, particular, que eu não esqueço. Tem uma esquina aqui da cidade de Salto, que é um lugar, um quarteirão da frente da igreja, bem do lado da igreja, assim, que é um lugar que tem uma instituição lá, não sei do que é lá, que hoje tem um restaurante japonês de frente. E na época não tinha, era uma obra na frente, era um lugar todo escurão, assim, e eu tava fazendo Ubermoto, e eu parava lá para comer um lanche. E aí que eu fazia, o meu intervalo, que eu fazia o intervalo meu, era às 8 horas da noite, eu ia até 10, eu ia, até onde desce. E aí eu levava um lanche de pão com frango, enrolado no papel alumínio, eu enfiava, tem um porta-luva na moto que eu tinha antes, era aberto, assim, era um buraco, né, na verdade, sabe, quando tem uns buracos assim, na scooter, eu enfiava ele e ficava lá, no tempo praticamente, molhava, sol, era um pãozinho, tava lá, aí eu parava para comer meu pãozinho, eu não esqueço dessa cena, gente, eu parado no silêncio, moto desligada, tudo apagado, a minha mão preta de sujeira, porque fica pilotando moto, tava com a mão toda suja, e eu comendo pãozinho assim, e eu fazendo aquela pausa e agradecendo a Deus, falando, Deus, daqui um ano o Senhor vai ter me tirado desse lugar, eu vou estar vivendo uma outra vida diferente. Eu desisti? Não. Continuei, firme. E hoje eu estou, graças a Deus, vivendo uma vida diferente. E eu quero falar para você o seguinte, daqui um ano eu vou estar vivendo uma vida bem diferente e muito melhor. Eu tenho certeza disso. Eu fico até assustado da onde eu posso estar daqui um ano. Fico até assustado. E eu tenho que pedir discernimento e sabedoria para Deus, para que Ele me coloque quando eu estiver preparado. Entendeu? Sobre isso. Eu ainda tô com um probleminha na vista, tá, gente? Um negocinho aqui, se Deus quiser, vai melhorar. Vamos lá. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste seus pés do mal. O caminho certo nem sempre é o mais rápido, mas é o único que te leva onde Deus quer te ver. O que o Espírito Santo está pedindo para deixar hoje? O que ele está falando para você? Deixa isso de lado, né? Que área da sua vida que precisa ser realinhada com a sabedoria divina? Sabe? O que você precisa entregar para Deus antes que se perca na sua vida? Se a tua vida fosse um caminho, né, ela estaria hoje se aproximando ou se afastando da luz? É isso aí. E hoje, gente, o que eu tenho para falar para você, para finalizar. O Espírito Santo, ele te chama para ajustar o teu caminho. Então, se for preciso que você possa recomeçar, mas não volta para aquilo que afastava você da presença de Deus, sabe? Guarda o teu coração e olha para o foco e segue. E vai com sabedoria, orando, pedindo a Deus comprovação em tudo. E Ele com certeza vai te colocar no melhor lugar, no melhor caminho. No melhor caminho. E assim como eu ouvi uma vez uma profecia a meu respeito, que eu já postei um dia desse, não sei se vocês viram no history que eu postei, o profeta falou assim para mim, dentro da igreja:
Deus está fazendo na sua vida. Ele já fez e Ele vai fazer. E aí ele completou com uma frase que essa eu fiquei, até hoje eu escuto a voz dele falando. E é uma pessoa muito querida que depois eu gerei uma amizade assim com ele, né? Ele é holandês, ele não é brasileiro. E ele falou uma frase assim, depois eu vou postar para vocês. Vai ser muito além da sua imaginação e muito além do seu desejo. É sobre isso. E eu não tenho dúvida que vai ser além da minha imaginação e do meu desejo, porque Deus com certeza Ele não tem pouca coisa pra gente. Quando a gente se entrega para Ele, quando a gente olha no foco daquilo que Ele tem como propósito, a gente nem imagina aonde que Deus pode nos colocar. Então, que aconteça dessa forma, que seja feita a vontade de Deus na minha vida, na vida da minha família e na sua vida também. E eu tenho certeza que daqui a um ano a gente vai estar conversando na live e vai estar lembrando. Talvez daqui a um ano o cenário não vai ser esse. Mas é por isso que hoje eu estou aqui, eu faço questão de estar aqui, ó, na cozinha simples, eu brinco aqui que eu falo, poxa, olha o azulejo, né? Tipo simplesinho, uma sala pequena, né? Uma casa aqui. Qualquer dia eu vou fazer a live e eu vou sair andando pela minha casa aqui para mostrar para vocês como que é. É uma casa muito simples, né? Que a gente mora aqui, que é de aluguel. Mas provavelmente, e assim, Deus pode fazer a qualquer momento. Daqui a um ano, pode ser que eu não esteja mais aqui. Pode ser que eu esteja num lugar, cara, muito além da minha imaginação e do meu desejo. E eu vou acreditar nisso. E eu vou crer com isso. Vou crer nisso o tempo todo. Vou pedir em oração, mas principalmente vou pedir sabedoria para eu saber lidar com essa nova fase que está por vir. Então eu desejo que isso seja para você também. Se hoje você está angustiado, está amargurado, está triste, está sozinho, assim como a gente teve a nossa amiga aí que está assistindo a live, que você saiba que você vai ficar melhor, muito além da sua imaginação, do seu desejo, porque Deus vai fazer na sua vida. Mas isso custa. Aí eu falo uma frase que eu falei pro Fernando ontem, conversando com ele, que eu falei assim, os sacrifícios que a gente tem que fazer são muito pequenos perto do único sacrifício que foi realmente um sacrifício digno, que foi o sacrifício que Jesus fez por nós. Esse sacrifício não tem comparação com nenhum, não dá nem pra gente chamar os nossos sacrifícios com esse nome, porque é muito pouco que a gente precisa fazer. A gente só precisa se atentar, a gente só precisa renunciar, a gente só precisa mudar o nosso hábito, a gente só precisa ler um livro, entender e botar em prática. Olha que fácil, olha que leve, olha que tranquilo pra gente. Ninguém vai prender a gente numa cruz. A gente não corre esse risco. E aquele que não merecia tiveram que fazer isso com ele, né? Para que a gente entendesse que isso sim é um sacrifício. Então eu desejo que você realmente leve essa palavra com você e você possa refletir em cima dela, tá bom? E agora eu vou fazer uma oração rápida, né? Primeiro eu vou orar, eu fiz aqui uma oração guiada, mas eu vou primeiro orar pelas pessoas que estão aqui e eu vou finalizar com a minha oração guiada, tá bom? Eu peço que você me acompanhe nessa oração. Vamos lá. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor nos trazer aqui novamente. O Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui juntos. Por essas pessoas que ficaram aqui tanto tempo junto comigo, para que ouvissem palavras, para que fossem inspiradas, para que levassem essas mensagens, para que a partir de hoje, Pai, possam começar a mudar a vida deles, para que eles possam olhar para o foco, olhem para o foco daquilo que o Senhor tem para eles. Que o inimigo não consiga tirar a atenção, a direção dos olhos, que a gente continue, Pai, firmados na palavra, com o Senhor nas nossas casas, servindo ao Senhor, que a gente possa cada vez mais ser tocado pelo seu amor, Pai. É o que eu te peço, Pai. Peço pela vida da
da Ruth, da família dela, da filhinha dela aí que hoje não esteve bem. Peço também lá novamente peço pelo estado do Rio de Janeiro, que vem numa situação de caos total ali. Que o Senhor possa curar, proteger, que o Senhor possa acalmar os corações das pessoas que estão aqui na live. Tem os meus familiares, minha sogra, minha irmã, minha esposa, minha filha. Tem meus amigos, que é o Fernando, um amigo querido, a Paty, que é a esposa dele, a Grazi, o Márcio, todas essas pessoas que estão aqui, Pai. Se eu tenho esquecido de alguém aí, que me perdoe, mas que seja lembrado também em oração. Te peço, Pai, que o Senhor proteja toda a vida dessas pessoas, as famílias deles. E agora peço mais algumas coisas, Senhor. Minha sogra também. Através de uma oração guiada, Pai, eu falo com o Senhor, para que o Senhor nos ensine a escolher o caminho da sabedoria. Guarda o nosso coração, Pai, das distrações, das feridas e das más intenções. Faz brilhar a luz da Tua presença em cada decisão. Que a nossa vida seja um reflexo, Pai, da Tua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos. Obrigado pela presença de vocês, pela paciência. Mais uma semana, mais uma live. Espero que a gente possa sair daqui melhores, que você leve isso para sua semana, essa mensagem. Lê o capítulo 4 lá, de Provérbios. Lê ele na tua casa, ora em cima dele, para que a gente possa melhorar juntos. E semana que vem a gente tá aí de novo, né? Passa rápido mesmo, Grátis, passa rápido. É que eu tenho medo, se eu começar a fazer umas lives aqui de 2 horas, tem que, não vai dar muito certo isso. Eu não sei, eu acho que não, ainda não é um momento, né? Se Deus quiser, a gente faz. A outra aqui, ó, já tá falando que tem que ser 2 lives na semana. Aí, ó, meu Deus do céu. O que eu faço agora? Vou ter que botar minha esposa para fazer a outra, então, né? O que vocês acham? Tô brincando, não vou fazer isso não. A gente vamos pensar o que a gente consegue fazer. Tá bom? Se Deus quiser, a gente vai ter uma direção. Vamos orar, né? Pra gente ter uma decisão sábia, para que possa ajudar as pessoas e salvar vidas cada vez mais. Beleza? Eu agradeço vocês. Que a minha esposa possa desenhar lá a camiseta nova e o modelo. Toda live acho que vai sair uma camiseta, gente. Acho que toda live vai acabar saindo uma camiseta, hein? Será? Mas que Deus possa prover vocês, a casa de vocês, proteger a semana de vocês. Olhem na direção que Deus quer que vocês olhem. Não se distraiam, não desanimem, não esmoreçam. Porque Deus tem muito além da sua imaginação e do seu desejo para você. Ele tem, mas você precisa buscar. Então, busque. Tá bom? É isso, eu agradeço vocês aí por ficar esse tempo. E semana que vem tem mais, provavelmente na terça, tá? Semana que vem eu sei que eu tenho que ir para São Paulo, mas eu já vi aqui pelo que tá no WhatsApp bombando. Eu já sei que parece que é sexta-feira que eu vou para São Paulo. Então, terça-feira é provável, mas domingo tô postando, domingo à noite, segunda-feira tô postando para vocês se é na terça ou se é na quinta, tá? Vão acompanhando aí que vocês sabem como funciona. Toda semana a gente vai avisando e aí a gente se encontra, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até semana que vem, gente.